Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e dessa vez eu trago para o canal uma história bastante inspiradora, uma verdadeira lição de vida de uma garota chamada Loretta Armes. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou leram a matéria dela, mas essa matéria chegou para mim por meio do meu amigo Rodrigo, um amigo aqui da internet, que decidiu compartilhar ela comigo. Obrigada, Rodrigo. Eu realmente li essa história e eu fiquei bastante sensibilizada. Eu acho que só ontem eu li umas 5 vezes, e o que é bastante interessante e o que muito me sensibilizou na história dela é que ela teve uma fase da vida em que ela era normal, ela podia comer tudo. Criou uma identificação comigo, né? Essa divisão de águas que aconteceu na vida dela. Então, ela teve uma infância super normal. Ela podia comer de tudo. Inclusive, ela tomou gosto pela comida ainda na infância, quando ela fazia os pratos que passava num programa de televisão lá da Inglaterra, né? Ela é inglesa, junto com a babá dela, né? Elas praticavam os pratos, né, que eram sugeridos no canal. Ela se lembra claramente dos pratos favoritos dela, que eram as tortas, os assados, o framboesa que ela comia de final de semana na casa da babá. Então, assim, desde cedo ela tomou esse gosto pela cozinha. Então, com 11 anos, a mãe dela já deixou ela fazer os pratos. Ela começou com um macarrão simples com molho de tomate, mas ao passo que o tempo foi passando, ela foi querendo inventar novas coisas. Ela pegava o que estava sobrando na geladeira, no armário, e inventava um prato novo, fazia uma coisa nova. Ela tinha muito essa ideia de reaproveitar os alimentos, né? Ou seja, já vinha desde cedo essa veia de cozinheiro, né? E como ela gostava muito de cozinhar, ela se envolveu em competições. Enquanto os competidores chegavam com lasanha, macarronada, ela já chegava com uns pratos chiques, com uns nomes de outro mundo, que eu nem sei falar os nomes que ela mostrou lá na matéria. Começou a ser uma ganhadora invicta de competições, campeonatos. Só que com 15 anos ela desenvolveu anorexia, e junto com a anorexia vieram os problemas gastrointestinais. Então ela comia e já sentia muita dor abdominal, muita dor mesmo. E além disso, depois que ela comia, ela ficava semanas, ela ficava meses sem ir no banheiro. Os médicos colocavam a culpa às vezes na condição de anorexia, né? E aí eu me pergunto, será que a anorexia não teve muito a ver com o trauma de comer, sabe? E com 18 anos, ela conseguiu ser aprovada numa das melhores faculdades de gastronomia da Inglaterra. E ela conseguiu ficar 1 ano fazendo o curso, e depois ela teve que parar porque, infelizmente, a dor foi maior que a chance, né, que ela tinha de ir frequentar o curso, fazer as comidas, experimentar, né? Então ela procurou médicos, né? Infelizmente ela caiu em muitas mãos erradas, e é muito difícil o médico entender aquela situação dela. Então eles jogavam a culpa na anorexia que ela teve, né? Então recomendaram para ela uma internação numa clínica de reabilitação alimentar. Pelo relato dela, que foi um verdadeiro inferno a vida dela quando ela entrou nessa clínica. Eles tinham a obrigação de comer enquanto tocava uma música. Então, assim que essa música parasse de tocar, todo mundo tinha que ter terminado de comer. Ela tentou várias vezes se suicidar porque estava sendo muito pesado. Quando ela conseguiu ter alta, né, cerca de 1 ano e meio depois, e ela já estava à base de dieta líquida, porque ela não estava aguentando mais comer de jeito nenhum. Porém, nessa fase da vida, ela enfim conseguiu cair em mãos de médicos certos, que aí foram investigar todas as causas dela, sabe, ligar todos os pontos para entender o que realmente estava acontecendo com ela. E na foto que eu tô compartilhando com vocês, foi o dia da última refeição dela. Por que foi a última e tal? Porque essa sonda que vocês podem ver na foto, que tá
locada nela, né? É um aparelho para verificar a mobilidade gastrointestinal do alimento, para saber o que acontece nesse trânsito que o alimento entra no corpo dela, né? Desde o esôfago até o intestino, para realmente saber o que estava acontecendo. Assim que ela terminou de comer esse prato, aí veio uma dor fora de sério nela, toda uma dor abdominal, que ela disse que era como se o estômago dela estivesse sendo puxado para além do corpo dela e ela não aguentasse de dor. Então foi assim que o médico conseguiu chegar num diagnóstico para ela chamada Ehlers-Danlos, eu acho que é assim que se fala. É uma síndrome de hipermobilidade intestinal, gastrointestinal, né? Porque também afeta o sistema digestivo, sobre uma paralisia que acontece no sistema digestivo, ou seja, a comida chega no corpo dela e o corpo não digere, o corpo não trabalha aquela digestão no esôfago, no estômago, até chegar no intestino. A comida meio que para ali, por isso que a pessoa fica semanas, meses sem ir no banheiro. E pelo que se sabe, essa síndrome é bastante rara e demora cerca de 10 a 14 anos para um médico fechar esse diagnóstico. E foi assim que ela, enfim, conseguiu ter um diagnóstico para ela, e que foi um verdadeiro alívio para ela, porque enfim, ela sabia o que ela tinha. Desde então, ela só se alimenta por essa sonda. Pelo que eu entendi da matéria, essa sonda é ligada na corrente sanguínea dela, desenvolve o coração. É uma maneira de enganar o corpo para se alimentar. E ela, inclusive, ela não pode nem beber água. E precisa estar extremamente limpo o canal de alimentação dela, porque caso contrário ela pode sofrer uma sepse, que é uma falência múltipla dos órgãos, e levar ela ao óbito, né? Até um grãozinho de areia que tiver contaminando a linha de alimentação dela pode levar ela a isso. Então, vira e mexe ela ainda para no hospital porque aconteceu alguma coisa no canal de alimentação que ela não viu e acabou provocando alguma sepse nela, né? Mas apesar disso, quem disse que a Loretta Armes perdeu o gosto pela cozinha, né? Muito pelo contrário. Assim que ela conseguiu ter o diagnóstico e o tratamento que ela precisava fazer, ela foi voltando a ter o gosto por cozinhar, para fazer comidas, mesmo fraca, porque ela chegou a pesar 33 quilos. Ela às vezes tem que se movimentar na cozinha de cadeira de rodas, se apoiando nas coisas, demora muito para ela fazer alguma coisa. Só que ela permanece firme e forte nessa vontade de cozinhar. Então ela considera o diagnóstico e esse tratamento uma libertação para ela. Ela disse que pode não comer, mas viver sem a dor é o que ela mais queria nessa vida. E pelo fato de ela não poder experimentar os pratos que ela faz, ela recorre para lembrar do sabor ao olfato, as lembranças que ela tinha da infância, de como era feito e tal. E pela ajuda dessa fotógrafa, né, que vive com ela, tira a foto dos pratos que ela faz, posta no Instagram. Então as duas, uma ajuda a outra, né? Uma entra com a foto, a outra entra com a comida. E assim a Loretta Armes segue a vida. E por que a história da Loretta Armes também me sensibilizou e eu me identifiquei bastante? Porque antes de eu adoecer do intestino, eu tinha bastante o gosto pela cozinha, de fazer pratos e tal. Então eu era doida das receitas, de comprar livro de banca de jornal, sabe, da União, da Dona Benta, livro de cupcake, ó, que vocês podem ver. Eu adorava cozinhar, então eu tinha até uma queda por doces, né? E eu fazia de tudo, eu fazia ceia de Natal na minha casa, eu fazia pratos com morango que a minha mãe gosta, tudo com base nesses livros de receitas aqui que eu ia comprando e ia fazendo, né? E quando veio o intestino inflamado, eu percebi que isso seria um divisor de águas, porque eu não ia mais poder fazer esses pratos
já que eu não poderia mais comer, né? Então eu perdi o gosto, eu me frustrei. Então eu tentei fazer pratos integrativos sem o glúten, foi uma luta, sem o leite, sem o ovo, e o resultado não é o mesmo que antes, né? Então fica bastante frustrante, a gente não quer mais saber de cozinhar, a gente não quer mais saber, não quer mesmo, sabe? Se chateia, se frustra, abandona todos esses livros de culinária, não quer mais saber, e se quer comer alguma coisa, pede para alguém fazer. E assim vai, sabe? Então, a história da Loretta Armes me sensibilizou bastante, porque mostra que quando você gosta de fazer alguma coisa, você precisa superar os desafios que aparecem na sua frente para você continuar fazendo aquilo que gosta, né? Então agora eu pego todo santo dia esses livros de receita aqui e ponho na minha cara, todo dia para ficar vendo e tomar o gosto para fazer de novo, sabe? Não é uma coisa que eu falo para vocês, da noite pro dia eu me embrenhei na cozinha e comecei a fazer, não. Mas é uma coisa que, sabe, esfregou na minha cara que realmente, se eu gosto de cozinhar, eu tenho que encarar os desafios que a condição de saúde prega em mim. A história da Loretta Armes foi um incentivo incrível para mim. Também mostra que a nossa condição de saúde, que é cheia de desafios, não está aí pra gente se frustrar, pra gente se esconder dentro de um caracolzinho, sabe? E abandonar as coisas que a gente gosta, que a gente quer fazer. A gente tem que encarar esses desafios que a doença prega em nós, não só assim, o gosto por cozinhar, isso é uma coisa bastante particular minha, né? Mas pra você pode ser outro desafio. É isso, essa mensagem que meio a Loretta Armes passa, né? O desafio dela foi voltar a cozinhar sem poder comer. E ela tá todo dia trabalhando isso nela, né? Então, o que você deixou de fazer, o que você gostaria de fazer que essa condição do intestino inflamado te prejudica? E de que forma você consegue superar ela para fazer aquilo que você gosta. Então é isso, pessoal. É meio que essa mensagem que eu queria passar para vocês. Não deixem de fazer aquilo que vocês gostam, mesmo que seja bastante complicado, bastante desafiador. Mas se vocês realmente gostam daquilo que vocês fazem, não deixa o intestino te tirar esse gosto que você tem, porque a gente sucumbir a tudo que o intestino exige da gente acaba diminuindo muito a gente, né? Subtraindo muito quem nós somos, e a gente começa a perder a nossa identidade. Vamos encarar isso como mais um desafio da vida de superação. Vamos ser o nosso próprio motivo de superação para que a gente consiga incentivar outras pessoas a seguir adiante, a fazer o que gostam, mesmo com debilidade, mesmo com as condições precárias, mesmo que doa e tal, sabe? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por me seguir até agora e até a próxima. Tchau!